Fala galera, chegando com as informações importantes do Cruzeiro, a preparação para o duelo diante da equipe do São Paulo, o que vai fazer o técnico Leonardo Jardim, quem pode ser desfalque, lateral Marlon, anunciado no Grêmio, qual a solução do Cruzeiro para o setor, jovem volante do Sub-20 treinou com um profissional, vai ficar em definitivo? Tudo isso você confere a partir de agora. Vamos lá pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, é só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo, você faça a inscrição, na sequência ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as quentes do dia sempre. Vamos lá, porque hoje foi anunciado como reforço do Grêmio o lateral esquerdo Marlon. Dentro daquilo que a gente já vinha falando, Marlon viajou pela manhã, chegou em Porto Alegre, fez os exames médicos, assinou o contrato até o final de 2025. O Cruzeiro tendo a cláusula de jogos, se ele fizer 20 partidas na equipe do Grêmio, o Cruzeiro vai ter o direito de receber 3,5 milhões de dólares. O Marlon, que tem contrato com o Cruzeiro um tempo maior, até o final de 2026, e ele então indo defender o Grêmio. O Cruzeiro aí, no momento, deixa de pagar salário ao jogador e conta com ele atuando lá, porque se ele não serve mais para o Cruzeiro, se não está nos planos, o melhor é ele desempenhar bem no Grêmio, cumprir essa cláusula e o Cruzeiro receber aí mais de 20 milhões de reais. E a informação importante, a gente trouxe até no nosso centraldatoca.com.br, é a seguinte: o Cauã Prats, ele pode jogar de zagueiro também e vem jogando bem no Sul-Americano Sub-17. Assim que ele retornar, a ideia do Cruzeiro é que ele faça parte do elenco profissional. O Cauã Prats, jovem, tem uma multa aí muito alta, é um garoto de muito potencial, lateral esquerdo de origem, e a ideia é que ele seja a opção para os treinamentos com o técnico Leonardo Jardim. O garoto, assim que voltar então da Seleção Brasileira Sub-17, pode passar a treinar com o profissional na toca da Raposa 2. Quem treinou hoje com o profissional é o Murilo Hickman. Ele chegou a ser relacionado para o jogo diante do Inter, acabou não estreando no profissional, mas com a lesão do Matheus Henrique, com o tempo de afastamento do Matheus Henrique, que só deve voltar aí em cerca de 3 meses, o jovem Murilo Hickman vem sendo observado pelo Leonardo Jardim e pode ficar a serviço do profissional. Claro, se precisar um jogo ou outro, tem uma questão para ele trabalhar ali no time sub-20, mas com essa escassez de volantes e com o que ele vem mostrando no dia a dia, tem agradado a comissão técnica do Leonardo Jardim, o Murilo Hickman, quem sabe, hein, podendo frequentar mais o profissional. Vamos aguardar se ele será opção para esse jogo diante da equipe do São Paulo no Morumbis, a partida no domingo às 5h30 da tarde. O técnico Leonardo Jardim comanda o último treinamento neste sábado, depois o Cruzeiro viaja de voo fretado, e ele vive um dilema para definir quem joga ao lado de Fabrício Bruno. O Gamarra não foi relacionado, por exemplo, para o jogo contra o Mushuc Runa, mas pode frequentar a lista. Começar, aí já é outra história. A outra opção, o Vidalba. Nenhum garoto do Sub-20, pelo menos pelo material divulgado pelo Cruzeiro, da zaga, treinou com o profissional nesta sexta. Será que algum treina neste sábado e viaja para São Paulo? É o que a gente precisa aguardar. Não tem tanta opção assim. O técnico Leonardo Jardim, além de Gamarra e de Vidalba, a outra opção seria improvisar alguém. De qualquer forma, temos que esperar o treinamento e lembrando sempre, né? O Leonardo Jardim, por mais que ele trabalhe algumas questões na véspera do jogo, nos treinamentos da semana, o time mesmo só é definido ali na pré-eleição, naquela conversa com os jogadores no dia da partida, e isso vai acontecer em São Paulo, na concentração do Cruzeiro. Temos informação importante também, porque o adversário do Cruzeiro, o São Paulo, é uma pedra no sapato do Cruzeiro em termos de campeonato brasileiro, de pontos corridos, e é um time que vem pressionado e desfalcado. O São Paulo, com o técnico Zubeldia, empatou na Copa Libertadores com a Alianza, não terá o Lucas, não terá o Oscar, machucados, não terá o Calheri,
e também o Arboleda virou dúvida. Ele reclamou de um incômodo, até passou por exame de imagem, não teve lesão constatada, mas vem com um incômodo. Talvez fique fora deste compromisso. Muitos torcedores do Cruzeiro, apesar do momento complicado, muitos vão comparecer ao Morumbi no domingo, às 5h30 da tarde, e a gente acompanha em loco, mas este compromisso do Cruzeiro é a terceira rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Hoje no treinamento, Pedro Lourenço acompanhou a atividade na Toca, o Pedro que se reuniu com algumas lideranças deste elenco, também com o CEO Alexandre Matos, que segue ocupando o cargo, não vai ter nenhuma mudança, pelo menos por agora. A informação que a cobrança ela aconteceu, os jogadores também foram ouvidos, uma conversa, pelo que a gente buscou de informação, que foi de bom tamanho para ambas as partes, e agora é tentar o Cruzeiro aí voltar ao caminho das vitórias, a ter paz para que as coisas possam funcionar na Toca da Raposa 2. Técnico Leonardo Jardim, ele vem trabalhando para tentar encontrar um Cruzeiro ideal para que o clube possa aí somar pontos no Campeonato Brasileiro e se recuperar também na Copa Sul-Americana. O Pansieri, Cruzeiro vai enfrentar o São Paulo agora numa crise pesada, hein? O São Paulo numa situação delicada porque empatou, tava ganhando 2-0, tomou o empate no Morumbi e tá cheio de desfalque do São Paulo também para esse jogo. E o Cruzeiro, como é que fica a programação até o compromisso contra o São Paulo? Olha só, Thiago, o Cruzeiro vai treinar amanhã à tarde, viaja após o treino e vai chegar à noite em São Paulo. O Cruzeiro vai chegar já bem mais tarde em São Paulo, né? Essa é a notícia, é a informação. O time que tem aí uma baixa, né? O Jonathan Jesus tá fora, foi expulso naquele jogo contra o Internacional. Vamos ver o que vai fazer o técnico Leonardo Jardim. Será que ele vai com o Gamarra, com o Fabrício Bruno? Misericórdia! Ou será que... Porque aí ele vai ter que optar pelo Vidalba, que ele também não tá gostando muito, como zagueiro, ou buscar algum garoto da base. Vamos ver o que ele vai fazer. Mais uma informação para eu fechar de fato. Com essa lesão do Matheus Henrique, a tendência é que o garoto Murilo Hickman seja realmente utilizado nos jogos, nas atividades, ele que foi relacionado pela primeira vez no duelo contra o Internacional. Falei em nome de sócio 5 estrelas, Thiago. São Paulo tá sem Lucas Lima, sem Oscar. Tá sem treinador, que é o Zubeldia. Ainda não. É o Zubeldia. Ainda não, mas tá bastante pressionado. O Cruzeiro e São Paulo no Brasileiro arrasa, pelo amor de Deus, viu? Mas quem sabe essa zica não cai no fim de semana até pro Cruzeiro dar uma boa arrancada na competição. E vamos começar falando sobre o lateral esquerdo Marlon, que está já na capital gaúcha para defender as cores do Grêmio. Pio. Ô Pance, um excelente assunto para a gente tratar, inclusive temos no nosso YouTube imagens do desembarque do Marlon lá em Porto Alegre, imagens feitas pelo nosso querido amigo Nicolas Mondadori, que é o setorista gaúcho da Itatiaia, cobre Inter e Grêmio. Agora, Pance, antes da gente entrar nesse assunto, belo penteado, viu, amigo? Gostei. Um abraço pro nosso querido Fabrício Simas, que também está sempre acompanhando aqui o pacotão da Itatiaia. Marlon, agora no Cruzeiro... Você parou o assunto pra falar do meu penteado. Mas tá bonito, a galera tá vendo aí, tá estilizado. Marlon chegou, Pance, Rio Grande do Sul, vai vestir a camisa do Grêmio. Assim, parece que foi uma história que tava desenhada e que só demorou a acontecer, né? Na verdade, no ano passado o Grêmio quis o Marlon. Eu me recordo que naquela... do Ronaldo renovar com o Marlon, quando a gestão ainda era do Ronaldo, teve interesse do Grêmio. No fim do ano teve interesse do Grêmio. Né? Agora, esse valor aí em relação a metas, por exemplo, se ele alcançar 20 jogos, é 3 milhões de euros. E meio, né? 3. 3 milhões. 3 milhões de euros. E o Cruzeiro também fica com um percentual legal nessa negociação de empréstimo, uma grana boa para os cofres do Cruzeiro. E o jogador, na verdade... Eu gosto do futebol do Marlon e eu acho o Marlon um bom jogador. Sim. Só que não estava legal, né? Não estava legal para o Marlon. Desde que ele perdeu também aquele pênalti, parece que virou o culpado de todos os problemas do Cruzeiro. E acho que não é bem assim, né? Acho que não dá para você personificar uma pessoa apenas. Eu acho que isso é até falta de compaixão com o outro, com o ser humano.
Não dá pra falar, a culpa é só do William, a culpa é só do Marlon, a culpa... Cara, É um conjunto. tem futebol tem um conjunto de erros, né? Vamos ser sinceros aqui. Tem um monte de erro pra falar assim, não, a culpa é só do Marlon. É fácil, na verdade, é fácil você transferir a responsabilidade para uma pessoa, né? Mas isso aconteceu, o jogador era a última opção para o técnico Leonardo Jardim. Eu fiquei muito espantado com o Marlon ser titular na quarta-feira passada, porque no jogo do Mirassol nem no banco ele estava. Ele foi às pressas porque o Jonathan Jesus estava fora do jogo por causa de uma virose. E aí eles falaram, vamos chamar o Marlon. Essa era a realidade. Mas tá aí, sucesso pro Marlon, que ele seja feliz. É isso, Pance, são ciclos, né? E na verdade o ciclo do Marlon no Cruzeiro terminou. Eu concordo com tudo que você falou, você fez aí uma boa explanação. Vejo que o ciclo dele terminou. Boa sorte para ele no Grêmio, que ele seja feliz na carreira. É isso, o Cruzeiro que agora faz duelo neste domingo, às 5 horas da tarde, contra o São Paulo, jogo no Morumbis. Duelo difícil, sempre o São Paulo é uma pedra, né, no sapato do Cruzeiro. Jogando no Morumbi, então, isso é factível, né? Me recordo de um jogo 3-0, aquele de 2013. 3 do Luan. 3 do Luan. Teve passe do Martinúcio em um dos gols. Eu estava naquele jogo. Eu ainda trabalhava na Rádio Globo. E na CBN. E aí o Cruzeiro, para esse confronto, esse desafio contra o São Paulo, não tem o Jonathan Jesus. Foi expulso, né? Aquela pataquada lá no Rio Grande do Sul. O Jonathan Jesus não joga. Aí já não tem o Marlon. Muito provavelmente o Kaique deve ser o titular e agora tem que chamar a responsabilidade, né, Pança? É a hora dele mostrar que ele tem a qualidade. Pelo que a gente tem escutado, ele é muito elogiado nos treinos, inclusive, segundo me disseram, o próprio Gabigol já elogiou muito o Kaique nos treinos, então é aguardar para ver se ele vai chamar essa responsabilidade, vestir a camisa e assumir de fato a titularidade. Eu tenho uma opinião sobre o Kaique. Kaique, se você tá vendo esse vídeo, Fernandão tá vendo o vídeo, por favor, se concentre no jogo a partida inteira. Se concentre no jogo a partida inteira, né? Potencial você tem demais. Que todo mundo elogia no treino, legal, eu quero é no jogo, né? Todo mundo quer no jogo. Que é um garoto de cabeça boa, família boa, todo mundo sabe que é, né? Todo mundo sabe o potencial que tem, mas precisa estar concentrado no jogo. 100%. E aí você vai sair de um menino que era do sub-20, cria da toca, para um jogador, vamos dizer assim, que vai ganhando seu espaço na Série A e quem sabe ser negociado. Agora, é assim que é o caminho. Agora é o caminho, sabe por quê? Porque antes sempre tinha a sombra de alguém. Agora vai ter a sombra do Vidalba, mas o Vidalba, em tese, pra mim, o Kaique tá aqui e o Vidalba tá embaixo. Então, assim, é a hora do Kaique realmente assumir essa responsabilidade. Não que ele nunca tenha assumido, acredito que ele tenha assumido sim. Mas agora é com um afinco maior, com uma certeza maior. Pra mim é a hora dele deslanchar e, de fato, assumir essa lateral esquerda do Cruzeiro com louvor e com bons jogos. Joga muita bola, mas precisa estar concentrado e sabedor do que é um lateral esquerdo, que marca e ataca, né? Então, isso é fundamental para que o atleta, que vem sendo elogiado pelos companheiros, pelo técnico Leonardo Jardim, e fico muito feliz disso, mas a gente quer ver no jogo. Eu repito, no jogo é que o cara mostra. Aí você põe as latinhas para vender no jogo. É isso aí. Né? Ó, falar em garoto, o Cruzeiro com o Murilo Hickman, já que tem o Matheus Henrique passando por cirurgia, lesão por causa do menisco, o Murilo Hickman vai ganhar a chance de treinar mais com os times, com os jogadores principais do elenco do Cruzeiro, não só no sub-20, também integrando esse time principal. Essa é a tendência, e até o jogador sendo relacionado para as partidas. Garoto Murilo Hickman, 19 anos, sucesso para ele. Sucesso, e para vivenciar também com mais propriedade o ambiente do time principal, que é diferente da base, né, Pance? Só para passar pelo São Paulo rapidamente aqui, o Cruzeiro vai enfrentar um São Paulo com 2 desfalques importantes pelo lado do tricolor. Não joga Lucas Moura, com vasta experiência europeia, não joga o Oscar, também está com uma lesão. Então tem esses 2 desfalques, e o São Paulo também, que não vai ter no banco de reservas o técnico Luiz Ubeldia, que foi expulso também na última rodada. Vai reclamar assim lá longe, o Ubeldia reclama muito. Para passar aqui os recados, o Rodrigo Luciano Rua. Será que um time na Argentina tivesse jogado fumaça seria punido? O River foi. Até o Pablo Juan mandou aqui que foi. O Moisés Disquim mandou. O Marcos Rodrigues Moreira mandou. O L. Pena mandou também. O Carlos Eduardo Magalhães. O Rafael Bonaldi.
Carlos Horta, o Mirovaldo Martins, todo mundo mandando. Legal demais, pessoal. Então, um abraço para todo mundo. A gente volta depois com mais pacotão de notícias do Cruzeiro. Hoje falamos em oferecimento de TIM. Você tem aí a internet da TIM, é a melhor do mercado. Voa, decola e não te deixa na mão. Um abraço, galera. Até a próxima. Fica com Deus. Tchau, tchau. Emerson Pansieri, como diriam os mais jovens, o bagulho tá quente no Cruzeiro, hein? O negócio tá pegando no Cruzeiro. Teve reunião ontem, já teve um jogador saindo, puxando a fila, outros também podem sair. O Marlon já está em Porto Alegre, Pansi. Bom dia, boa tarde, boa noite, Pansieri, pra assumir o erro, né, garoto? Fala aí, Pansi, eu tô mais perdido que a gestão de futebol do Cruzeiro, Pansi. Um abraço pra você, Thiago, seu nome, seu bairro, um abraço também pro Ale, Romano, todo mundo ligado com a gente aqui no Rádio Esportes da Itatiaia. Eu falo do Cruzeiro em nome de Sócios 5 Estrelas. Você, para apoiar o Cruzeirão mais lindo do mundo, de onde estiver, olha só, você acessa só5estrelas.com.br, tem planos a partir de R$ 9,90. E aí você vai acompanhar o Cruzeiro e vai dar aquela força também pro time celeste. Thiago, hoje treino na parte da manhã, então treino já finalizado na Toca e sem o Marlon. Marlon sendo negociado para o Grêmio, empréstimo, inclusive com as imagens da chegada do Marlon, nossa equipe do Itatiaia Esporte também, fazendo essa imagem, ele chegando à capital gaúcha. Marlon que, curiosamente, ele não estava nem sendo relacionado, por exemplo, a estreia contra o Mirassol, o Marlon foi às pressas para concentração, porque ele não estava concentrado. Ele foi porque o Jonathan Jesus teve aquela virose. Ele não ia pro jogo, ficou como opção no banco. E aí, ele virou titular contra o Mochuque Runa, na última terça-feira, na última quarta-feira. Ah, virou como? 2 treinamentos ele mostrou que era o Messi, o cara não era relacionado no jogo anterior. No outro, ele foi titular. E mais, no dia seguinte ele é negociado. Então, eu ia chegar aí. Uma negociação dessa, Pansieri, você não faz na troca de WhatsApp. Oi, vem, tô indo, então tá bom, pega a passagem, tá aí. Isso vem de dias. Principalmente pelo Grêmio, que quer o jogador desde o meio do ano passado. Não, e principalmente pelo Cruzeiro. Como é que o Cruzeiro coloca um cara, provavelmente já negociado, pra ser titular num jogo tão importante? Que no início do ano, o Grêmio tinha feito propósito pelo jogador, o Bragantino também tinha feito propósito pelo jogador, e agora a informação que temos é que é uma negociação aproximadamente em 2,5 milhões de dólares, né? E pode aumentar caso o Marlon faça 20 jogos, né? Tem aí essa meta. Se ele fizer 20 jogos, aí vai para 3 milhões. 3,5 milhões de euros. Não, vai para 3 milhões de euros. Perdão, 3 milhões de euros, caso ele avance os 20 jogos para atuar com a camisa do time gaúcho. É um atleta que vinha perdendo espaço, até o Vidalba, que não é lateral, vamos colocar assim, de origem, chegou como zagueiro. Ah, mas jogou na Argentina lateral. Ele estava na frente do Marlon, Thiago. Olha, Oliveira, eu honestamente não consigo entender o que se passa no futebol do Cruzeiro. Uma negociação dessas, repito, isso leva no mínimo uma semana. Acertar valores, como disse o Pansieri, o Marlon acertar o contrato do Marlon por lá. Isso não foi feito na manhã de quinta-feira. Na noite de quarta, ele foi titular no Cruzeiro. Repito, não tinha necessidade. Podia pôr o Vidalba, que é super elogiado. Tem lá o Kaique, o Marlon foi titular no jogo. E na manhã seguinte ele embarca pra acertar contra o time, Ale. Eu também não consigo entender essa lógica, não. Porque, sei lá, se na cabeça dos caras era a última chance, vai lá, tem uma oportunidade, mostra que você merece ficar, ou merece ser titular e tal, e na verdade isso não aconteceu, né? Fato é que não tem muita explicação, mas a verdade é que o casamento acabou, né? Eu acho que o Marlon não estava entregando mais o que se esperava dele, ele também não estava muito lá satisfeito com o Cruzeiro, tinha o Grêmio aí na jogada faz tempo, e ele já tinha dado indícios que gostaria de sair. Também nesse momento, com esse futebol, o Marlon já jogou muito bem com essa camisa, mas nesse momento não vinha jogando um bom futebol, né? Então, no final das contas, embora esquisito, acho que ficou bom pra todo mundo. Eu honestamente, o Marlon, todo mundo sabia, né, Pansieri? No dia a dia, ele tava pé da vida, não é de agora, não, desde os tempos do Ronaldo, ele renova o contrato com o Ronaldo
Ronaldo, né, mendigando ali, o Marlon precisa de você, tá, ele renova baixinho o contrato, o Ronaldo entrega o clube, vê aquele monte de salarão de gente, né, o Marlon meio que abriu mão pelo projeto, confiando no Ronaldo, o Ronaldo deu linha, e aí o Marlon já tinha renovado o contrato com um salário muito inferior a que os jogadores da sua posição no Brasil recebiam acreditando nesse projeto. Ele já começou ali e a coisa degringolou dentro de campo. Mas honestamente, Romano, não entra na minha cabeça o cara ser titular do time do tamanho do Cruzeiro, na noite, e no dia de manhã ele pega o avião e vai pra outra praça. Até porque, repito, tinha opção na lateral, gente. E ele tava sendo negociado, né, gente? Não, claro. Não tem? Vai falar, ele entrou no campo sabendo que não ia jogar, que tava indo embora. Bem, não é uma negociação que você manda no WhatsApp. Aqui, ó, tô precisando de 3 coxinhas, 4 pastéis, você entrega aqui? Exatamente. Não é Exatamente. delivery, não é assim. Então, ele já estava a ser negociado e foi colocado como titular. Não dá pra entender. O Cruzeiro tem o Kaique, tem o elevador, né? Porque o Pedrinho chamou o Vidalba de elevador. Não né? faz isso, cara. Né? Ó, foi o Pedrinho que chamou. Então, eu não sou eu, foi o dono da SAF que chamou ele de elevador. Tem os dois. Mas posso te falar a verdade? Eu acho o Marlon mais jogador do que os dois. Eu acho que o Cruzeiro tá perdendo. Mas não tava jogando nada. Não, e não tinha tudo bem. clima, tá verdade que não tinha clima pro Marlon Marinho. Aí já é outra coisa, é outros 500. Ele não tinha clima, ok. A situação já estava ruim. Você lembra aquela primeira vez? Aí ele conversou com a diretoria e tudo mais. Mas que pra mim ele é mais jogador do que eu, nesse momento, mais jogador do que os outros, pra mim é. O Cruzeiro trabalhou hoje cedo na Toca da Raposa e amanhã Cirilo faz uma atividade à tarde e fecha a preparação para esse duelo contra o São Paulo. O time vai viajar ali na parte da noite, né, de sábado, e a equipe então concentrada ali no bairro do Morumbi mesmo, onde o time tem esse compromisso contra o São Paulo no domingão. Cirilo, e aí o que chama a atenção? Porque ontem teve a reunião, a tal reunião que aconteceu dos jogadores do Cruzeiro, na sede dos supermercados BH, com o Pedro Lourenço, participaram Cássio, William, Romero, Lucas Silva e Dudu. Essa reunião não foi na Toca da Raposa, foi na sede dos supermercados BH, e certamente alguns pontos que foram colocados, né, em relação ao trabalho, ao projeto, a tudo aquilo que vem acontecendo. O Cruzeiro saiu na semifinal para um time que tem 10% do investimento dele, não ganhou do Mushuc Runa, né? Não ganhou do União de Santa Fé. Então, acredito que há tudo isso, né? Tem o lado do Cruzeiro, o lado da presidência e tem o lado dos atletas. Foram tentar aparar essas arestas e resolver essa situação, mas que existiu essa reunião, existiu. E o que a gente pode falar também é que o Cruzeiro hoje, por exemplo, tem uma organização de elenco. O Marlon sair mostra isso. Porque um cara que joga uma quarta e é negociado na quinta, e que era terceiro reserva até pouco tempo, e que no jogo do Mirassol estava fora da lista de relacionados, ele foi às pressas porque o Jonathan Jesus acordou com um quadro de virose. Então, assim, tem alguma situação aí que eles estão organizando para ver se o negócio vai, se o negócio anda. É curioso esse negócio do Marlon mesmo, né, Edu? Porque a situação foi bem citada aí pelo Emerson Pansieri, lembranças importantes, né? Porque aparentemente era o terceiro na escala dos laterais esquerdos. Estava atrás até de quem não jogava de lateral no Cruzeiro, né? Caso do Vidalba. Kaique, Vidalba, Marlon. Marlon deu uma sumida, Marlon reaparece titular, dia seguinte a titularidade, o Marlon vai embora. Você citou os 3 nomes, né? Kaique, Vidalba e Marlon. Pra mim o Marlon é o melhor dos 3. Também acho. Pode não estar o melhor dos 3 e eu entendo que na cabeça do Leonardo Jardim deve ser isso. Aliás, os 3 não vivem bons momentos, que aliás é difícil achar alguém que viva um bom momento hoje no elenco do Cruzeiro. Mas é uma história que, sinceramente, não dá pra entender, cara. A saída de um jogador é absolutamente normal no futebol. Se o Marlon não tivesse entrado em campo contra o Mushuc Runa, cara... Ninguém ia nem lembrar do Marlon. Ele não estava jogando, foi negociado, foi pro Grêmio, aproveitou o final da janela ali e foi liberado. Mas o cara entrou de titular. Ele foi o escolhido para jogar um jogo de Sul-Americana no Mineirão contra a equipe equatoriana. Com titulares. O cara que não jogava há muito tempo virou o titular do jogo. E no dia seguinte ao jogo, ele foi emprestado. É um negócio... era terceiro reserva, né, Pan? Sim, ele era a terceira opção, sem 24 dúvida. horas depois do jogo, ele estava no aeroporto em Porto Alegre. Ele era a terceira opção. Aí no último jogo ele virou a primeira opção. Sim. E no dia seguinte ele foi emprestado. Então, sinceramente, eu não consigo entender. Depois cabe uma explicação
da diretoria de futebol do Cruzeiro. Já tinha algo em andamento, exato. provavelmente Me parece tinha. que sim, porque foi muito rápido o negócio. Mas se tinha algo em andamento, para que ele jogou? Por que o Marlon entrou em campo contra o Mushuc Runa se ele já estava negociado? Deixa eu botar com em campo aqui um cara que vai embora amanhã. Isso é o que tá pra ir embora. E que fez Panzi, Cirilo, ele entrou aos 42 minutos do segundo tempo contra o Internacional. Ele entrou aos 42. Então ele jogou o quê? 10 minutos? 12? Num jogo decidido também, né? Num jogo já que não há, né? Que a vaca já tinha ido pro brejo. O Cruzeiro não pode virar a casa da mãe Joana, né? O Cruzeiro não pode ser um clube tão bagunçado como tem demonstrado ser. Pansieri falou da reunião, que eu acho que foi feita de maneira equivocada. Essa reunião do dia seguinte ao vexame do Mineirão, ela tinha que ser na Toca da Raposa, com todo o elenco, com o diretor de futebol, ou CEO, chamem como quiser, com o Pelaipe. Aliás, o Pelaipe também, nossa senhora, a gente não consegue, é meio que incompreensível o papel hoje na Toca da Raposa. E com o Pedro Lourenço. Tinha que ser todo mundo, não escolher 4, 5 jogadores, o dono do clube e virar um mistério a reunião. Mas, pelo menos, o dia seguinte, alguma atitude foi tomada e aí, ainda que eu pense diferente, pelo menos o Pedro Lourenço chamou a responsabilidade e alguns atletas se reuniram com o dono do clube e tomara que algo tenha sido definido e algo de bom para o Cruzeiro, porque de ruim o torcedor já está cansado. Pansieri, São Paulo e Cruzeiro é um grande jogo do futebol brasileiro, mas são equipes que não estão lá com o astral muito elevado. Acompanhava o jogo do São Paulo ontem aqui no plantão, vi a entrevista do Zubeldia e o Zubeldia tá meio para baixo, meio devagar. Porque as reclamações são muitas e ontem o São Paulo venceu por 2-0. Zubeldia fez algumas alterações e o placar final 2-2 São Paulo e Aliança no Morumbi. Do lado celeste, o que você espera de time para esse fim de semana? É difícil saber por tudo isso que está acontecendo e pelo boom que foi essa derrota para o Mushuc Runa, ou dá para entender alguma coisinha aqui e ali, algum indício aqui e ali do que pode fazer o Leonardo Jardim, Pansieri? Não dá. É compreensível que não dê, né? E quando eu falo, né, que quando a gente passa a prévia da escalação aqui para você, pro Panzi, pro nosso ouvinte, é porque de alguma maneira, por mais que blindam as informações, elas chegam pro repórter. Nossa função é apurar. Agora o Leonardo Jardim, ele escala o time no dia. Aí quando eu falo isso, parece que eu tô tentando justificar alguma coisa. Não, foi mais uma vez o que aconteceu contra o Mushuc Runa. Os caras souberam que ia jogar às 7 horas da noite. E o jogo foi às 21h30. Então isso vai se repetir. O time vai treinar amanhã. Não sei se você sabe, posso estar te colocando numa fria. Mas antigamente, fazia-se aquele famoso treino gigantesco, com 2 horas de duração, coletivo, um do lado titular, do outro lado reserva. É feito um preparativo de time, um indicativo de time pros caras, ou trabalha esses joguinhos, aí chega na preleção, fala, é isso aqui? É isso aí. Roda todo mundo, aí o Panzi é lateral esquerdo uma hora, aí o Pansieri é lateral esquerdo outra hora. Lógico, jogadores da posição, né, gente? O Cirilo é lateral direito, o Rubem Júnior também. E aí, na hora do vamos ver, decide, o time é assim. Então isso vai acontecer novamente e pode ser que exista mudanças, né? O jogo contra o Mushuc Runa teve Cássio, William, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus, Marlon tá fora. Romero, Matheus Henrique, Eduardo e Pereira. O Jonathan Jesus tá fora também. Também tá fora. Expulso. Dudu e Gabigol. Ou seja, para esse duelo ele não tem o Marlon, que saiu, e já tava escanteado, né, gente? Sim. O Marlon não tava nesse projeto. E o Jonathan Jesus, que tá suspenso porque foi expulso naquela... E não tem o Matheus Henrique. Matheus Henrique lesionado. Vendo? Então, assim, vai ter muita mudança. Vamos colocar que são mudanças em quase todos os setores do time, né? 3 são certas. Sim. Matheus Henrique tá fora. O Marlon, Jonathan que jogou, Jesus não joga, e o Marlon saiu. tá fora porque saiu. Só, pra gente falar do Cruzeiro, sobre essa questão que a gente mencionou na manchete. 2 garotos devem ganhar oportunidade. Cauã Prates, lateral pela esquerda, jogador inclusive seleção sub-17, um atleta que tem um potencial enorme e pode ganhar essas chances de participar do treino, de estar com o grupo principal. Essa é uma tendência. E outro garoto, esse eu até falava o nome dele mais cedo no Rádio Esportes, é o Murilo Hickman, 19 anos. Ele tem até a foto do jogador hoje na atividade, grande Guilherme Souza me informando aqui.
Quem tá no YouTube tá vendo a foto do jogador, é jovem, 19 anos, mineiro. Ele veio pra cá, pra Minas Gerais, novinho, né? Tinha 12, 13 anos, é de Brasília. E vem chamando a atenção do técnico Leonardo Jardim pela forma de atuar, pelo estilo de jogo, por ser um jogador moderno, jovem, mas tem a cabeça muito boa. Então, acredito, Cirilo, que até para esse jogo contra o São Paulo, se aparecer o nome do Murilo Hickman entre os relacionados, não vai me causar estranheza, como aconteceu semana passada no duelo contra o Internacional, que ele estava na lista dos jogadores que viajaram para o sul do Brasil. Cirilo. Então é isso, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueçam de dar aquela moral, né? Se inscrevam aqui no nosso canal, deixando um like, a opinião de vocês aqui nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante, né? Pra gente estar trazendo esses cortes aí de notícias do nosso Cruzeiro todos os dias aqui pra vocês, pessoal. Rapaziada, então a gente vai ficando por aqui, né? Esse aí foi mais um vídeo de hoje. Um forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, galera. Fui!